5 armas psicológicas que os líderes usam para não se abalar com a inveja. A inveja não escolhe alvo qualquer. Ela escolhe sempre quem se arrisca a caminhar na frente. Líderes sabem disso, porque aprendem cedo que quanto mais visíveis são, mais expostos estão ao olhar atravessado dos que não têm coragem de trilhar o mesmo caminho. A inveja é o preço silencioso da liderança. E muitos caem porque confundem o barulho externo com a própria identidade. Mas os verdadeiros líderes não se abalam, não porque a inveja deixou de existir, mas porque eles aprenderam a usar armas psicológicas invisíveis que protegem sua mente, sua energia e sua caminhada. A primeira dessas armas é a consciência de que a inveja nunca fala sobre quem lidera, mas sobre quem observa. Você já percebeu como quem está ocupado demais crescendo não encontra tempo para invejar? Já notou que as críticas mais pesadas muitas vezes vêm de quem menos conhece a sua história? Quando o líder entende que o olhar atravessado do outro é apenas um reflexo do vazio que ele carrega, o peso desaparece. É como se a flecha viesse, mas nunca atingisse, porque não encontra espaço para penetrar. Essa clareza é como um escudo mental que impede que cada palavra se transforme em ferida. A segunda arma é o silêncio estratégico. O verdadeiro líder sabe que não precisa se defender de cada comentário, não precisa rebater cada ironia, não precisa provar nada para ninguém. Já percebeu como a inveja se alimenta da sua reação? Como ela cresce quando você tenta se justificar? O silêncio, nesse caso, é mais eloquente do que qualquer discurso. Ele não é vazio, é domínio. É a declaração invisível de quem sabe exatamente quem é. Quantas vezes você já se desgastou tentando convencer quem nunca quis ser convencido? Quantas noites sem sono desperdiçadas com argumentos que não mudaram nada? O silêncio é a arma que corta o ciclo do desgaste e devolve ao líder a energia para o que realmente importa: continuar liderando. A terceira arma é a transformação da inveja em confirmação. Para muitos, a inveja é vista como obstáculo, mas o líder a enxerga como sinal. Porque ninguém tenta apagar uma lâmpada apagada, só a que ilumina. Ninguém tenta puxar para baixo quem já está caído, apenas quem está subindo. A inveja, no olhar do líder, não é prova de que errou, mas de que acertou. É a validação silenciosa de que está avançando, de que sua presença está incomodando a estagnação dos outros. E se, em vez de se sentir atacado, você aprendesse a se sentir confirmado quando a inveja aparece? Como mudaria sua forma de encarar a crítica? A quarta arma é a coragem de não se apagar. A inveja tenta empurrar você para a sombra, tenta fazer você acreditar que é melhor se esconder, que é mais seguro ser discreto, que é mais fácil não incomodar. Mas o líder sabe que esconder-se é trair a própria missão. Se sua luz incomoda, é porque ela ilumina. Se seu avanço provoca, é porque ele desperta. Diminuir-se para caber é a maior derrota de quem nasceu para liderar. Quantas vezes você já sentiu vontade de se encolher para não atrair olhares? Quantas vezes calou uma conquista por medo da reação? Mas será que quem realmente importa precisa que você se esconda? Ou será que sua coragem de brilhar é justamente o que pode inspirar outros a se levantarem também? E a quinta arma, talvez a mais poderosa, é a decisão de focar nos frutos. O líder sabe que palavras podem ser distorcidas, mas resultados não podem ser apagados. Uma árvore carregada é incontestável. Quem constrói não precisa se justificar. Quem gera frutos não precisa de discursos. Já percebeu como os frutos silenciam até a boca mais ruidosa? Já notou como os resultados sempre vencem o barulho no longo prazo? Essa é a vitória invisível do líder. Enquanto os outros falam, ele produz. Enquanto os outros criticam, ele entrega. Enquanto os outros invejam, ele continua crescendo. Essas 5 armas não são técnicas isoladas, são um modo de pensar,
um posicionamento psicológico que diferencia quem cai diante da inveja e quem se fortalece com ela. O líder que não se abala é aquele que aprendeu a blindar a mente, que entendeu que não está no mundo para agradar, mas para cumprir a sua missão. E talvez essa seja a provocação mais importante. Você tem liderado sua vida com essas armas ou tem deixado a inveja decidir seus passos? Você tem se mantido firme ou tem se encolhido? Tem transformado crítica em confirmação ou tem permitido que ela roube sua paz? Ignorar a inveja não é passividade, é estratégia. É a vitória silenciosa de quem escolhe não gastar energia com batalhas inúteis. É a serenidade de quem segue sabendo que os frutos sempre falarão mais alto do que qualquer palavra. E você, que armas psicológicas vai empunhar a partir de hoje? Compartilha nos comentários. Qual dessas armas psicológicas você mais precisa aprender a usar na sua vida agora? Sua resposta pode abrir os olhos de alguém que ainda se perde tentando responder à inveja? Um líder que se deixa abalar pela inveja logo descobre que gastou a própria força em batalhas que nunca tiveram importância real. É como entrar em arenas criadas por outros, lutar contra inimigos invisíveis e terminar exausto sem ter dado um passo em direção ao próprio objetivo. É por isso que líderes verdadeiros desenvolvem armas invisíveis, psicológicas, que os mantêm firmes mesmo quando o ambiente ao redor se torna hostil. Eles não apenas conhecem essas armas, mas as usam como extensão natural de sua mente. E quando você observa de perto, percebe que o segredo não está em resistir mais do que os outros, mas em escolher não se deixar arrastar pelo que não constrói. A primeira arma, a consciência de que a inveja nunca é sobre eles, muda completamente o jogo. Imagine alguém jogando pedras contra uma montanha. A montanha não se abala, porque sabe que sua solidez não depende da raiva de quem atira. Assim são os líderes. Eles entendem que quando alguém critica, ironiza ou tenta diminuir, não está falando da essência deles, mas das próprias limitações. Já percebeu como a inveja é, na verdade, uma confissão disfarçada? É como se o outro dissesse: vejo em você algo que eu não tenho coragem de buscar em mim. Quando você enxerga dessa forma, em vez de se ferir, passa a se fortalecer. O que antes parecia ataque se revela como sinal da sua diferença. Quantas vezes você já se culpou por ser alvo de inveja quando deveria ter visto aquilo como prova de que está crescendo? A segunda arma, o silêncio estratégico, é talvez a mais difícil de ser usada, porque tudo em nós pede resposta. Quando somos atacados, o instinto grita para nos defendermos. Mas o líder aprende que a resposta esperada é justamente o alimento da inveja. Já notou como os invejosos ficam ainda mais animados quando você rebate? Eles querem te ver se perder, querem ver seu equilíbrio desmoronar, querem te arrastar para o mesmo chão de onde falam. O silêncio, nesse caso, não é covardia, mas poder. É como virar as costas para uma fogueira sabendo que sem combustível ela se apaga sozinha. E o silêncio verdadeiro não é aquele carregado de raiva contida, mas o que nasce da certeza. Eu não preciso provar nada, porque os frutos já falam por mim. Quantas guerras invisíveis você já poderia ter vencido apenas com o silêncio? A terceira arma, transformar a inveja em confirmação, é uma virada de chave que só os fortes conseguem dar. É enxergar no ataque uma validação. É perceber que se há barulho, é porque há movimento. Os líderes entendem que quem não faz nada não incomoda ninguém. Já pensou como seria sua vida se cada crítica fosse interpretada como um troféu? Cada olhar atravessado como uma medalha? Cada palavra venenosa como sinal de avanço? Essa mentalidade muda a forma como você caminha. Em vez de se sentir derrubado, você se sente reforçado. Em vez de duvidar de si mesmo, você passa a ter ainda mais certeza de que está no caminho certo. A inveja deixa de ser peso e se torna combustível. A quarta arma é a coragem de não se apagar.
Quantas vezes você já pensou em esconder sua conquista só para não incomodar? Quantas vezes calou suas vitórias porque percebeu que outros se sentiriam menores diante delas? Quantas vezes diminuiu sua luz acreditando que isso traria paz? Mas paz nunca nasce da mentira. E se apagar é uma mentira contra si mesmo. Líderes não se apagam, porque sabem que sua luz não foi feita para caber em espaços pequenos. Eles entendem que se brilhar incomoda é porque ilumina, e que esconder-se para agradar não é bondade, é traição contra a própria missão. Você já percebeu que muitas vezes o que inspira não é a parte de você que tenta ser aceito, mas justamente a parte que ousa ser grande? Quantas pessoas poderiam ser despertadas se você tivesse coragem de brilhar sem pedir desculpas? A quinta arma, focar nos frutos, é a mais silenciosa e também a mais devastadora contra a inveja. Palavras podem ser questionadas, intenções podem ser distorcidas, mas resultados são incontestáveis. Uma árvore carregada não precisa se justificar. Ninguém pode negar uma colheita abundante. Líderes sabem disso e mantêm a energia no que constrói, porque sabem que, no fim, é impossível calar resultados. Já reparou como os frutos sempre vencem o barulho no longo prazo? Os que falam se cansam, mas os que produzem deixam marcas que ecoam. Enquanto os invejosos se desgastam em cochichos, o líder continua plantando, colhendo, avançando. Essas 5 armas não são apenas ferramentas de defesa, são formas de criar liberdade. Porque um líder que se abala com a inveja nunca é realmente livre. Está sempre refém da opinião externa, sempre ajustando o próprio passo de acordo com o olhar dos outros. Mas quando aprende a usar essas armas, ele se torna inabalável. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque sua mente ficou mais forte. Agora, talvez você se pergunte, e se eu não me sentir forte o suficiente para usar essas armas? E se eu ainda me corroer por dentro diante da inveja? A resposta está em lembrar que armas psicológicas não são mágicas, são hábitos. Elas se tornam naturais quanto mais você pratica. Cada vez que você escolhe não se abalar, fortalece sua mente. Cada vez que escolhe o silêncio, treina sua resistência. Cada vez que enxerga a crítica como confirmação, muda sua perspectiva. Cada vez que brilha sem se desculpar, quebra uma corrente. Cada vez que foca nos frutos, dá mais um passo rumo à liberdade. É prática, é treino, é escolha. E a escolha é sempre sua. E você, qual dessas 5 armas psicológicas sente que precisa praticar mais para se tornar inabalável diante da inveja? Comenta aqui. Sua reflexão pode ser o primeiro passo para alguém que ainda não sabe como se proteger. A inveja nunca desaparece do caminho de quem ousa crescer. Quanto mais você sobe, mais visível se torna. E quanto mais visível, mais exposto ao olhar de quem ainda não encontrou coragem de andar com as próprias pernas. É por isso que a verdadeira liderança não é apenas a habilidade de conduzir outros, mas a capacidade de conduzir a si mesmo em meio a vozes que tentam te puxar para baixo. O mundo pode até querer que você se abale, mas o que realmente define sua jornada é a forma como você decide reagir. E é nesse ponto que entram as 5 armas psicológicas. Elas não são apenas estratégias isoladas, mas juntas formam uma muralha invisível que protege o líder da corrosão da inveja. A consciência de que a inveja nunca fala sobre você, mas sobre o outro, é a primeira muralha. Quando alguém atira palavras venenosas, você pode se ferir se acreditar que aquilo é um reflexo do seu valor. Mas se você entende que aquilo é apenas um espelho do vazio alheio, o veneno perde a força. Quantas vezes você já se deixou intoxicar por opiniões que nunca deveriam ter entrado no seu coração? Quantas vezes acreditou que era menor apenas porque alguém tentou te diminuir? Essa consciência é libertadora porque mostra que a inveja não é sentença, é confissão. Não é acusação contra você, é lamento sobre o outro.
O silêncio estratégico é a segunda muralha. Ele não é covardia, mas domínio. Ele é a resposta invisível que corta o ciclo da provocação. O invejoso espera a sua explosão, porque sabe que na sua explosão você perde a razão. Mas quando você se cala, não porque engoliu a raiva, mas porque sabe que não precisa provar nada, o jogo termina. O silêncio é desconcertante, porque mostra que você não precisa de palco. É como um general que vence sem precisar levantar a espada. Quantas batalhas você já poderia ter vencido apenas escolhendo não lutar? A terceira muralha é a transformação da inveja em confirmação. Isso exige uma mudança de perspectiva radical. A maioria vê a inveja como sinal de fraqueza, mas os líderes a interpretam como prova de que estão avançando. Só se critica quem se destaca. Só se tenta puxar para baixo quem está subindo. A inveja, no olhar do líder, é a evidência de que o caminho está funcionando. Em vez de se sentir derrubado, ele se sente reforçado. E você já parou para pensar se os ataques que recebeu não foram, na verdade, medalhas invisíveis que comprovam sua evolução? A coragem de não se apagar é a quarta muralha. O mundo cheio de inveja sempre vai tentar te empurrar para a sombra. Sempre haverá alguém que dirá: fica quieto, não mostra demais, não incomoda. Mas o líder não nasceu para caber em espaços pequenos. Ele entende que brilhar não é um ato de arrogância, mas de responsabilidade. Sua luz não é apenas para ele, mas para inspirar outros. Quantos desistiram de lutar porque nunca viram alguém ter coragem de se mostrar? Quantos ainda vivem escondidos porque não tiveram a chance de presenciar alguém que brilhasse sem medo? A coragem de não se apagar não é sobre si mesmo. É sobre todos os que podem ser despertados pelo seu exemplo. E por fim, a quinta muralha: focar nos frutos. Essa é a arma que encerra todas as discussões, porque frutos não podem ser negados, palavras podem ser distorcidas, intenções podem ser questionadas, mas resultados são incontestáveis. O líder que foca nos frutos deixa que o tempo seja o juiz. Ele entende que o barulho dos invejosos é passageiro, mas as marcas daquilo que constrói permanecem. Já notou como as maiores histórias não foram escritas por aqueles que mais falaram, mas por aqueles que mais fizeram? Quantas vozes já se calaram diante da força inegável dos resultados? Essas 5 armas, unidas, formam não apenas uma defesa, mas uma filosofia de vida. O líder que as pratica não é inatingível porque o mundo parou de atacá-lo, mas porque ele aprendeu a não se entregar ao ataque. Ele não é inabalável porque a inveja sumiu, mas porque a inveja perdeu qualquer poder sobre ele. E essa é a verdadeira liberdade. Seguir crescendo sem precisar se justificar. Seguir brilhando sem pedir desculpas. Seguir construindo sem se distrair com quem nunca constrói nada. A pergunta que fica é: como você tem reagido à inveja? Tem gastado energia tentando convencer? Ou tem aprendido a usar essas armas silenciosas? Tem se apagado para caber? Ou tem brilhado mesmo quando incomoda? Tem se perdido no barulho das vozes externas? Ou tem deixado que os frutos falem por você? No fundo, a escolha é sempre sua. Você pode viver como prisioneiro da inveja, tentando responder a todos, ou pode viver como líder, inabalável, caminhando acima dela. A inveja sempre existirá. Mas o que realmente importa é se ela será pedra de tropeço ou degrau para você. Os líderes escolheram transformá-la em degrau. Eles não lutam contra a inveja, apenas a usam como confirmação. Não perdem tempo em discussões, apenas continuam produzindo. Não se apagam, apenas brilham ainda mais. E é por isso que seguem em frente, enquanto tantos ficam presos tentando explicar. No fim, a pergunta é provocadora e inevitável. Você vai continuar se abalando pela inveja ou vai empunhar as armas psicológicas que os líderes usam para se tornar agora? Compartilha nos comentários.
qual dessas 5 armas psicológicas você vai colocar em prática para não se abalar com a inveja?